Meus irmãos, estamos aqui com mais um espaço espírita para refletirmos juntos sobre a doutrina espírita, refletirmos qual a finalidade da nossa vida, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Iremos refletir um tema hoje chamado autonomia espiritual. Nós vivemos em uma sociedade que se prega muito a liberdade de pensamento, de ações, de convicções, mas percebemos que há uma grande carência da verdadeira autonomia espiritual. Se nós pegarmos o grande pensador Piaget, ele nos mostra que o ser humano passa por 3 fases psicológicas durante o seu crescimento. A fase da anomia, da heteronomia e da autonomia. A primeira fase se dá mais ou menos até os 5 anos de idade, quando a criança vive apenas para atender os seus instintos, para atender as suas necessidades orgânicas. Essa fase é considerada uma fase amoral. A criança não tem percepção de princípios éticos e morais. Ela vive sem seguir regras. Ela vive apenas para atender às suas necessidades físicas. Depois dessa fase, o jovem, o adolescente, durante o seu crescimento, entra na chamada heteronomia. Hetero significa diferente, nomia significa regra, e é uma fase onde o ser humano passa a ser conduzido por regras, mas que são regras ditadas por alguém de fora, seja a família, seja a sociedade, seja a comunidade religiosa. É um ser humano que já tem uma conduta ética, mas essa conduta ética é regida por leis fora dele. Ele apenas se submete a imposições dessas leis. Depois, na terceira fase, a fase de um amadurecimento psicológico, o ser humano deve entrar na chamada autonomia. Auto significa eu. É quando o ser humano ele consegue, através do seu próprio pensamento racional, deduzir, raciocinar, compreender o seu mundo e daí tirar as suas próprias conclusões. Então, ele terá a liberdade de pensamento, de ação, de acordo com a sua análise. Então, a lei vem de dentro dele. Meus irmãos, se a gente analisar o período histórico em que nós estamos, nós podemos compreender um pouco em que estágio a humanidade está baseado nessa teoria de Piaget. Porque da mesma forma que o ser humano passa por essas 3, ou deve passar, porque alguns indivíduos demoram mais na heteronomia, outros demoram mais na anomia. Um indivíduo, por exemplo, que apenas vive para atender os seus desejos carnais, sem nenhum princípio ético, moral, ele ainda está numa fase psicológica chamada anomia. Aquele indivíduo que ainda está numa dependência emocional, apenas sendo regido por orientações exteriores, ele ainda está na heteronomia. Então, esse período ele é flexível, de espírito para espírito encarnado. E quando a gente analisa o percurso histórico, nós podemos deduzir também esses 3 estágios que a humanidade passou. Nós temos na Idade Antiga, onde apesar de ter descido aqui na Terra, encarnado vários iluminares, vários grandes homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, o próprio Cristo, governador planetário, trazendo luzes para nós, para a nossa caminhada, nós percebemos que a Idade Antiga, de modo geral, o povo se regia para atender os seus instintos. Eram povos bárbaros. Depois, quando nós entramos na Idade Média, nós percebemos que há uma condução ideológica, filosófica muito semelhante à heteronomia também, porque na Idade Média existia um poder clerical que praticamente oprimia o povo dentro da sua simplicidade, que o povo não tinha tanto conhecimento nessa época, a ser conduzido por regras que eles ditavam. Então, aquele que queria contestar, ter uma autonomia de pensamento, era até perseguido e às vezes até mortos dentro de fogueiras ou outras situações.
Então, dentro dessa Idade Média, nós percebemos que o povo estava numa fase chamada heteronomia. E aí, nós chegamos agora na Idade Moderna. E nós temos, principalmente, no dia 18 de abril de 1857, a publicação de um livro que é o marco, no nosso conceito, para essa passagem para uma fase psicológica da humanidade mais amadurecida, que é a publicação de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec publica esse livro, contendo respostas dos espíritos sobre vários campos da vida do ser humano e justamente trazendo essa proposta de autonomia espiritual, onde o ser humano não vai ter ainda que seguir regras exteriores, talvez sem ter uma compreensão do porquê dessas regras, mas o ser humano vai voltar-se para dentro de si mesmo e através do autoconhecimento vai descobrir as leis de Deus dentro da própria consciência, como está exarado na questão 621 do referido livro. O Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem, na consciência do homem. Nós percebemos, meus irmãos, que Deus não colocou as suas leis em uma tábua, em um livro. Ele colocou na consciência do próprio ser humano, e não apenas do ser humano, mas em todos os seres que estão aí vivendo no nosso universo. Daí, a doutrina espírita traz essa proposta de nós descobrirmos as leis morais, as leis éticas, de nós entendermos essas leis através de uma reflexão lógica, racional, assumindo as responsabilidades dos nossos atos e assim desenvolvermos uma autonomia espiritual, onde nós praticaremos o amor, a fraternidade, não porque alguém nos disse para fazer, mas porque nós, através da nossa própria razão, inspirado pela nossa fé, agimos de forma autônoma, porque sabemos que fora do amor não tem como vivermos em paz. Então, que possamos estar sempre refletindo sobre essa mensagem que a doutrina espírita nos traz e que possamos estarmos caminhando para desenvolver essa verdadeira autonomia, que é a autonomia espiritual. Muita paz a todos.